Universidade Federal do Acre, Centro de Ciências de Saúde e do Desporto, Programa de Educação Tutorial, PET, Educação Física, UFAC. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Naira Stephanie da Silva Santos, sou petiana do grupo PET Educação Física da UFAC. Estarei apresentando para vocês um artigo que fala sobre crianças com obesidade que são metabolicamente saudáveis. Children with Metabolic Health Obesity. Esse artigo foi retirado da revista Frontiers in Endocrinology. O fator de impacto da revista é 3.644. Esse é o sumário que estará dividido a minha apresentação. Bem, a epidemia global de obesidade infantil, com aumento significativo de comorbidades metabólicas e cardiovasculares na juventude, representa um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo. Ou seja, a obesidade pediátrica que leva a vidas mais curtas. O que isso significa? Que além dessa epidemia ser um dos principais problemas do mundo, um dos principais problemas de saúde pública, no caso, esse aumento contínuo de peso leva a uma queda significativa na expectativa de vida. O que isso significa? Especialistas e médicos acreditam que jovens de hoje pode ser a primeira geração que vão ter vidas menores, mais curtas do que os dos seus pais. Crianças obesas metabolicamente saudáveis. No meio dessa pandemia de obesidade infantil, um subgrupo distinto de jovens se sobressaem, que são o quê? São crianças e jovens obesas, que são menos propensas aos desenvolvimentos de distúrbios metabólicos. São chamados de obesos metabolicamente saudáveis, ou também conhecida como fenótipo MHO. MHO porque em inglês o nomezinho é um pouco diferente, por isso que é denominado aqui MHO. Esses indivíduos, eles são como eu já disse, um subgrupo de pessoas com obesidade que são menos propensos a fatores cardiometabólicos. Esses indivíduos possuem um perfil metabólico favorável, mesmo apesar da sua obesidade, o que significa que eles têm uma sensibilidade à insulina intacta, que a pressão arterial e regulação da glicose são normais, assim como o perfil hormonal, inflamatório e imunológico são perfeitamente normais. A existência do fenótipo obesos metabolicamente não saudáveis, MWO, deixa a necessidade de definir a subpopulação de MHO dentre os jovens com obesidade, para elucidar os mecanismos de defesa contra o agrupamento dos fatores de risco cardiometabólicos. Ou seja, a existência desse outro fenótipo, chamado de MWO, deixa a necessidade de ter uma triagem para diferenciá-los, para haver um tratamento específico quando solicitado. Ou seja, MHO, que é completamente diferente, é antagônico ao MWO, deixa a necessidade de tratamentos mais eficientes. MHO na infância, critérios e definições utilizados. Bem, o fenótipo MHO foi descrito pela primeira vez no início de 1980 e foi definido pela ausência de componentes da síndrome metabólica ou sensibilidade da insulina preservada, o que significa, esse fenótipo ele foi descrito em um estudo pela primeira vez em 1980 e eles perceberam que crianças e jovens que eram obesos, porém metabolicamente saudáveis, tinham a sensibilidade à insulina preservada, tinham a ausência de doenças comuns em pessoas mais obesas. Apenas em 2018 foi introduzida uma definição baseada em um consenso de MHO pediátrico. Até o momento, dentro da população de jovens com obesidade,
As crianças com MHO foram identificadas com base na ausência de componentes da síndrome metabólica e a sensibilidade à insulina preservada. Ou seja, mesmo esse estudo sendo antigo, de 1980, até hoje, os critérios para definir essas crianças, esses jovens com MHO, ainda são os mesmos, que são o quê? A ausência de doenças metabólicas e a sensibilidade à insulina. MHO na infância, critérios e definições usados. A definição tem variado amplamente entre os diferentes estudos, mesmo quando define a obesidade como condição para jovens com MHO. Bem, houve vários estudos e entre esses estudos houve variação entre até mesmo a definição de obesidade. E aí eu trouxe para vocês duas definições conhecidas, que é do CDC e da OMS. CDC é o controle de prevenção de doenças. E ele diz que obesidade é quando os valores do índice de massa corporal variam de 85 graus ao 97 graus per cento. Já a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza outro método. Ela leva em conta o quê? A circunferência da cintura para com a altura. Ela chama de razão cintura-altura. Em todos esses estudos, houve grande variação no parâmetro considerados como fatores de risco cardiometabólicos, com ainda mais variações nos critérios de identificação de jovens com o fenótipo, o que contribui ainda mais para a heterogeneidade da definição de MHO. Ou seja, todos esses estudos que vinham cada um com uma definição diferente, contribuiu cada vez mais para essa heterogeneidade, que é o quê? Que é várias definições e nenhuma conclusa de MHO. Finalmente, em 2018, Damagnoli et al. É tipo uma instituição, gente. Ela propôs a primeira definição de MHO baseada em consenso internacional. O consenso foi alcançado para definir a obesidade, com base na pontuação do desvio padrão do IMC, Índice de Massa Corporal, juntamente com um gráfico de crescimento da OMS. Bem, o que aconteceu? Essa instituição, ela utilizou, basicamente ela juntou os dois conceitos daquelas duas, enfim, do CDC e do OMS. O que aconteceu? Ela pegou o índice de massa corporal, que é utilizado lá no CDC, e pegou a razão altura, que é utilizada na OMS. Eu vou mostrar um exemplo no slide seguinte. Aqui vocês podem ver a numeração e tudo mais. O que tudo isso quer dizer? Eles definiram que para ser considerado obesidade é uma relação entre o IMC, a massa corporal, com a altura. Ou seja, o peso da criança tem a ver com a idade e a altura que ela possui. Se tiver acima disso é obesidade, se tiver abaixo disso é desnutrição, se eu não me engano. Algo do tipo, é o que diz aí na imagem. Prevalência e preditores de MHO na infância. Devido ao consenso tardio da definição de MHO, MWO, e a significativa distinção entre os grupos estudados, houve grandes variações em estudos anteriores. Crianças com todo tipo de peso variou de 7% a 21%, e crianças obesas variou de 3% a 87%. O que isso quer dizer? Que os grupos estudados variavam muito em relação a sexo, idade, etnia, grau de obesidade, e isso teve um grande impacto perante os resultados das pesquisas. Teve uma grande variações aí nos resultados. Como podemos ver aqui em crianças obesas, foi uma variação de 3% a 87%, ou seja, uma variação de 84%. Bem, um estudo que avaliou a prevalência de MHO entre adultos de 31 anos na corte de nascimento da Finlândia do Norte,
descobriu que na idade do rebote da adiposidade, nada mais devo lembrar que o aumento do IMC, que ocorre geralmente ali entre os 4 e 7 anos de idade. Bem, nas mulheres com MHO eram de 5 meses e meio antes, mais jovens, e os homens eram de 4 meses e mais velhos, ou seja, depois, em comparação ao grupo MO. Outro estudo realizado em 2017 com crianças obesas ao longo de um ano mostrou que a puberdade dobra o risco de mudar de fenótipo MHO para MO. Ou seja, esses achados destacam que a importância de distinguir os aspectos fisiológicos e patológicos da puberdade dentre os fenótipos MHO e MHU na juventude. Ou seja, existe uma necessidade de descobrir os aspectos fisiológicos e patológicos da puberdade, o que acontece com o nosso corpo e tudo mais, por que acontece, quando que acontece, que é para definir essa diferenciação de atuação do MHO e MHU na juventude. Tratamentos e resultados do MHO na infância. Bem, o MHO, na verdade a obesidade, se não diagnosticada precocemente, ela pode levar ao desenvolvimento de DM2, que é diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemia, onde, consequentemente, pode haver maior incidência de morte prematura cardiovascular na idade adulta. Ou seja, embora esse estudo tenha como objetivo analisar e rastrear as estratégias terapêuticas para jovens com obesidade, é importante salientar que a obesidade representa um grande risco para doenças cardiometabólicas. Portanto, é importante identificar o grupo de crianças e adolescentes que mais se beneficiam com a detecção e intervenção precoce. Achados de estudos a longo prazo indicaram que o status de MHO é mais estável na idade adulta, ou seja, crianças e adolescentes têm mais probabilidade de permanecer no MHO se chegarem à idade adulta com MHO. O desenvolvimento ou deterioração de fatores de riscos cardiometabólicos em crianças com MHO podem ser potencialmente evitados com algumas medidas específicas. Essas medidas são exercícios de baixa intensidade, ou seja, exercícios leves. Por quê? Porque essas crianças são obesas, então elas não têm um metabolismo, uma preparação física suficiente para realizar atividades físicas mais intensas. Uma alimentação mais saudável, o que significaria ingerir mais frutas, mais verduras, riscar massas, doces, alimentos com mais sódio e gordura, menos tempo de tela. Já foi apresentado até por duplas e pessoas aqui do PET mesmo que esse tempo de tela ele contribui muito para a deteriorização do seu sistema imune. Então, diminuir esse tempo de televisão, computador, celular seria benéfico para essas crianças. E um sono mais regulado. Como todo mundo deve saber, pela OMS é indicado 8 horas de sono diária, que é para obter o bom funcionamento do seu organismo. Essas medidas podem evitar a mudança de MHO para MO, se uma redução de peso mínimo for alcançada ou apenas o ganho de peso for evitado. Crianças com MHO devem ser tratadas como qualquer criança com obesidade, com atenção especial para a possibilidade de um crossover para MO durante a puberdade. Como já foi falado, a puberdade ela pode atuar de uma forma, como eu posso dizer, maléfica para essas crianças obesas com MHO. Durante
essa parte da nossa vida, da puberdade, pode haver uma mudança, um crossover para MUO, que são MUO, lembrando que são crianças que são obesas, porém não são metabolicamente saudáveis. O manejo de qualquer criança com obesidade deve enfatizar estratégias preventivas, como promoção de um estilo de vida saudável. Foi observado que crianças e adolescentes têm maior probabilidade de preservar seu status de MHO quanto menos sedentários forem e quanto mais tempo de atividades físicas moderadas e vigorosas praticarem. Ou seja, é importante que crianças, sejam elas obesas ou não, pratiquem exercício físico. É aqui que a educação física, nossa área, que é tão desvalorizada, entra com tanta importância. Na infância das crianças, é importante ter esse acompanhamento, ter essa representatividade, vamos colocar assim. É importante que essas crianças tenham essa infância mais ativa, esses exercícios infantis mesmo, enfim. É importante que essas crianças sejam mais ativas, menos sedentárias, o que vai levar elas a terem uma vida mais saudável. Mesmo quando obesas, pode preservar o seu status MHO. Conclusão. O uso de uma definição única, universal de MHO na infância é atualmente benéfico para o avanço na área. Isso é crucial para obter resultados comparáveis e aumentar nossa compreensão do fenômeno MHO em crianças e adolescentes. Estudos futuros irão melhorar nossa compreensão da prevalência, preditores e fatores da proteção do MHO, bem como os mecanismos subjacentes que levam ao cruzamento de MHO para MUO durante a puberdade. Bem, eu devo dizer que esse estudo ele não vem para trazer uma definição única universal. Não existe isso ainda. MHO é uma coisa que ainda está sendo estudado. Mas ele vem para dizer, para explicar sobre o que é esse fenótipo, como ocorre. E ele pode ser alterado para uma coisa maléfica como o MUO. E aí ele vem trazer essa explicação e diz também que estudos futuros podem trazer uma maior compreensão para a gente desse fenótipo, desse acontecimento. O status de MHO deve ser definido e controlado durante os estudos longitudinais de intervenção, a fim de levar à conta possíveis diferenças nos resultados do tratamento em comparação com a obesidade. Aqui ele traz mais uma dica para estudos futuros, que é o quê? Fazer estudos mais longos, com uma igualdade no grau de obesidade, na idade das crianças, na etnia, em todos esses fatores, que é para não haver tantas divergências nos resultados dessas pesquisas. Até então, as mesmas abordagens terapêuticas e metas de peso devem ser utilizadas em crianças com MHO, dando ênfase na prevenção e promoção de hábitos de vida mais saudável. Esse foi meu trabalho. Muito obrigada!